Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Elvio Maia, mais uma Hora H. Aqui hoje, nossos convidados especiais. O Roger, que trabalha na Associação de Bairros, e também o Telmo Aristides, que é um grande advogado da nossa cidade aqui, da nossa região, por que não do Brasil, né? Então nós estamos fazendo esse podcast hoje para falar um pouco com você sobre a questão do conservadorismo no Brasil, a importância de tal. Para tanto, está aqui Roger, né? Nós vamos aqui falar com você, começando por você, e gostaria que você falasse aí para os nossos companheiros, né? Bolsonaristas, né, principalmente, né? Falar um pouco quem é o Roger. Boa noite, Elvio. Boa noite, Telmo. Boa noite à equipe que está aqui conosco. E aos ouvintes, né, os telespectadores que estão nos acompanhando, né? Tem muito termo técnico e histórico, mas eu gosto muito de trazer para o dia a dia, né? Eu acho que a questão de títulos é uma questão um quanto complicada, mas o ser conservador, no meu ponto de vista... Não, só te interrompendo. Eu preciso de uma apresentação sua. Quem é o Roger? As pessoas sim. que estão ali não sabem quem é o Roger, né? Pois bem, o Roger é um cidadão que nasceu na cidade de Jaú, interior de São Paulo. Faz quase 5 anos que estou em Passos e nós viemos para cá. Eu vim junto com a minha família, minha esposa veio em busca do conhecimento, em uma formação acadêmica, e trouxe novas experiências, abriu muitas portas para a gente na nossa vida, e hoje estamos aí no interesse pessoal e também no interesse coletivo, né? Eu hoje estou à frente de uma associação de bairros. A gente visa buscar melhorias, debater para trazer benfeitorias para o bairro e tudo mais, né? E sempre com uma pegada, eu diria assim, um tanto conservadora, patriota principalmente, sabe? Que venha somar no todo no nosso município. Pessoal, eu gostaria aqui de mandar um abraço para minha amiga lá de Paraíso, né? A esposa do vereador Serginho, a Sueli. Sueli, um abração para você aí, né? Forte abraço aí. Telmo, você, 2 minutos para a apresentação do Telmo, porque se nós não colocar tempo aqui... Cidadão passense, nascido e criado em Passos. Boa noite, Elvio. Boa noite, Roger. Boa noite, equipe. Boa noite, o pessoal que nos assiste. Um homem que nasceu e foi criado em Passos, um aprendiz, um estudante, nesse caso, não só da história, mas também da ciência, do direito, uma área que eu gosto muito, e com disposição a fazer valer determinados valores que são, para mim, inexoráveis. O Telmo, só para falar um pouco do Telmo, ele já teve a oportunidade de ser procurador do município de Passos e também assessor jurídico, secretário jurídico da Câmara Municipal de Passos, né, Telmo? Sim. O Telmo já tem uma experiência, né, larga nessa questão de direito administrativo. Pessoal, o Telmo, como é que você avalia a importância dessas ligações das tradições e conviver com os dias modernos de hoje, dessa juventude, desses pensamentos totalmente diferentes daquilo que a gente pensa? Tem tempo? Porque 2 horas vai ser pouco para falar sobre isso. É um tema, de fato é um tema extremamente complexo, fazer uma correlação. Num bate-papo não é o tempo suficiente, até fica cansativo para quem está nos assistindo e às vezes nem conhece tanto do tema, mas o que acontece, na verdade, é uma divisão social muito grande, que eu falo incrementada de uma maneira até ardilosa para separar as pessoas dos seus valores. Por quê? Porque existe um viés de doutrinação e de dominação. Isso é inegável. As ideologias, eu não vou falar partidos aqui, mas todas as ideologias têm essa tendência hoje de querer ter uma doutrinação, uma dominação, um acervo humano a seu serviço.
O que acontece é que essas pessoas não se percebem da necessidade, e mesmo quando elas estiverem lá na sua ideologia triunfada, por exemplo, o triunfo do comunismo, do socialismo no Brasil, se isso acontecer, eles terão suas regras, suas tradições, as suas pautas, as suas ordens, porque não vai haver desordem. Se você observar na China, é um país extremamente ordeiro, às custas, evidentemente, de um aprisionamento da sua população, de um regramento, inclusive, de acesso à internet, da própria liberdade, da manipulação de informação, acesso de produção, por exemplo, você só produz aquilo que o Estado permite que você produza, enfim, um controle total. Regra. Então, a tradição que nós temos, na verdade, é uma tradição ético-moral. Nós temos isso, o respeito ao pai e à mãe, tradição, a valorização da família, o respeito pelas crianças, aquela relação de que sabe que a criança é um ser vulnerável, está em desenvolvimento e, portanto, você começa a medir o acesso dela a determinadas programações, a determinadas formas linguísticas. Tudo isso, todo isso que se faz é para preservar a criança no tempo de desenvolvimento. Você não acelera esse tempo. E outra coisa, o mais importante também, Jorge, antes de chegar em você, é que você mantenha as tradições culturais. Porque à medida que você, nessa evolução que eles estão querendo mudar isso tudo, essa parte de cultura vai perdendo pelo seu tempo, você concorda? Sim, mas veja bem, tudo se resgata. Uhum. Eu vou dar um exemplo, como que as coisas vão acontecendo. O pão de queijo. O pão de queijo é cultura, né? Faz parte da cultura mineira. E foi disseminada no Brasil todo. Certo? O queijo tipo canastra era considerado o queijo que pobre comia. Essa que era a verdade. Eu me lembro, quando eu era criança, ia no mercado para comprar, era o queijo canastra, porque o outro queijo nós não tínhamos acesso. Mussarela nem pensar. E hoje é o contrário. Hoje, depois de ter sido premiado, graças à expertise, mas não de técnica, mas você sabe como que ele chegou na Europa, como o queijo canastra foi participar de um campeonato. Quando ele foi premiado, virou a coqueluche. Então, o modismo, o que eu vejo muito nessas teorias, nesses conceitos que eles trazem aí para querer regular a sociedade, existe muito modismo. Veja bem, nos anos 90, quando você pegava uma pessoa que tinha capacidade de te preparar para um concurso, era trainee. Não sei se você se lembra. Lembro. Era trainee. Depois mudou, não sei para qual nome. Agora virou coach. Depois é super coach. Agora é master coach. Você está entendendo? É variantes da mesma coisa que não leva a nada. O sujeito continua sendo o preparador ali básico para alguém chegar em algum lugar. Para ajudar alguém subir um degrau na escada evolutiva. A verdade é o que eu falo. Ô Roger, e aí, o que você pensa com relação a isso? Manter as tradições e essas ligações com o mundo moderno? Sim, as tradições é a nossa história e o nosso legado. Portanto, nós não podemos negar, né? Hoje a construção do Elvio vem de acordo com tudo o que o Elvio passou dentro da família, no local onde você foi criado, depois onde você estudou, e aí onde você se formou e onde você convive. E isso formou a sua pessoa. E isso, de maneira generalizada, formam certos costumes dentro das comunidades, de alguns centros, e vai trazendo certos valores que são conservados a depender de cada cidade, de cada região, de cada local, né? E cada um tem aquilo que conserva para si. Mas de maneira generalizada, falando um pouco mais amplamente, a gente tem uma tradição de defesa da família, de defesa de leis, de defesa da religião, sobretudo a crença
em Deus é quase que majoritário, né? Então são valores que somam no dia a dia do ser humano, né? E que vem junto com o respeito, né? Que vem junto com o que eu falei um pouco antes, a questão da ordem, né? Então são coisas aí que vêm ajudar na convivência do dia a dia. Você falou uma coisa importante dessas pautas de valores. O que acontece, né? A gente vai citar exemplo de pessoas, né? O Telmo deve ter ouvido falar, porque ele é daqui de Passos. O meu avô, o comendador Francisco Avelino Maia, na época, Telmo, eu lembro que eu era muito pequeno e estava numa situação financeira na usina muito difícil, né? E ele falava assim para os meus pais, para os filhos, né? Quando eu morrer, venda-se tudo, mas não quero que dê o prejuízo de um centavo para qualquer pessoa que acreditou em mim durante toda uma vida, que quando nós precisamos de dinheiro, as pessoas iam lá, emprestavam dinheiro, depois ele ia pagando as pessoas, né? Ia fazendo essa relação. Então, quer dizer, naquela época que você precisava, um fio de bigode valia, né? Mais do que o escrito. Hoje as pessoas aí assinam e não vale nada. Nós estamos vendo exemplo aí na política, a pessoa combina uma coisa com você, depois é como se não tivesse falado nada, como se aquela conversa não tivesse valido nada, né? Não é verdade? Então, é isso, Théo? O que eu vejo, os comentários, muitos comentários aí, pelo que a gente está observando dos comentários, o que parece é o seguinte: família, honra, respeito pela propriedade alheia, respeito pelos valores alheios, é coisa ultrapassada. Eu quero saber se esse pessoal, quando assumiu o poder, vão acabar com o Ministério da Cultura, vão acabar com os museus, porque vão queimar as obras de artes antigas que nós temos aí, Portinari. Porque isso é tudo bobagem, né? Não, porque, ao que parece, nós somos... conservadorismo virou algo que tem que ser destruído. Exatamente. Porque, na verdade, isso não é... O que eu estou dizendo aqui não é ser conservador. É porque tem valores básicos na sociedade que você tem de preservar, em qualquer sociedade. Preservar a família. Me fala qual bandido que não gosta da sua família. A primeira coisa que ele preocupa é com a família dele. Me fala qual o próprio... Eu não vou falar nome aqui por conta da questão de canal de televisão aí, eu não sei como é que funciona isso. Mas nós temos aí políticos, e qual político que não enriqueceu primeiro sua família? Eu não vou citar nomes aqui para não ficar, mas a gente sabe a evolução. Se você pegar aí uma relação de políticos e ex-políticos no Brasil que não foram condenados a restituir valores aos cofres públicos que foram desviados, mas que foram objetos de denúncia de corrupção, você vai ver que o patrimônio dos filhos é totalmente incompatível com o que recebia, com a atividade econômica que desenvolvia. Então, isso mostra amor pela família. Aí, o amor pela família só vale, então, para eles. Só vale para um lado, não vale para o outro. Nós precisamos parar de dividir o país, de achar que é preciso ter uma coerência. Se eu amo o meu filho e quero o melhor para ele, no caso das minhas duas filhas, eu tenho de respeitar o Roger, que tem 4 filhos e quer o melhor para os filhos dele. Exato. Você está entendendo? Aí agora, porque, não, mas você é conservadorista. Né? É como se ser conservador fosse um crime aqui nesse país, né? Como se... no mundo, né? Muito bem colocado. E veja só, e não signifique que a gente não apoie mudanças, mas o que a gente não apoia de maneira alguma é o radicalismo, né? E é mais ou menos o que está acontecendo com tantas distorções na atualidade. Aí a gente poderia falar de gênero, disso, daquilo, e não se trata que a gente não tem respeito pelas pessoas, mas é que hoje é uma coisa muito imposta, e às vezes os valores que a gente trouxe até hoje, por exemplo, a família, se torna uma coisa banal, né? Diante dessa toda desvirtualização que vem em nome de certos progressismos aí impostos por alguns políticos ou ideologias. Nessas palestras que a gente tem feito, eu gostaria muito aí que a produção, Theo, ela, viu, Rod, vocês não estão vendo, mas o pessoal que está assistindo lá vai ver que durante essa caminhada aí, desde 2019, nós começamos a fazer palestras, né? E o tema para o aluno
você é seja você o protagonista da sua própria história, né? E a gente fala da importância de valor, né? O que determina o sucesso ou o fracasso de qualquer pessoa é valor, né? Então, nessas palestras nós temos falado muito sobre esses temas, né? Que é a família, que nós vamos conversar aqui agora, né? A importância da família. E muitas pessoas pensam, porque às vezes a pessoa separou, no meu caso, por exemplo, eu separei. Né? Eu sou uma pessoa que casei 2 vezes. Não quer dizer porque eu separei, eu não sou de família. Lógico que eu sou de família. Né? E você também aí, que deve ter separado 1 ou 2 vezes, também, às vezes por uma questão de não ajustar. Né? É isso. O que você pensa disso, Roger? Só para saltar, veja só como as coisas mudam, né? Há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, criança, um casal separado era uma coisa que não se via como se vê hoje. E no entanto, então tinha aquele fulano de tal separou. Hoje, eu entendo até como o divórcio, a depender da situação, algo bom, no sentido se tem agressão, se tem certas coisas né? que atrapalham a convivência de 2 pessoas ali. A gente não sabe o que se passa, né? Então é um sentido que a gente vai tomando ao longo do tempo, mas isso não quer dizer que a gente não apoia a família, que a pessoa não possa recomeçar de novo a construir um outro convívio com um outro cônjuge, né? E, enfim, porque às vezes tem muito preceitos religiosos por trás também que acaba dificultando esse debate. Quando a gente fala nas pautas da família, lá pro pessoal, né? São os temas que eu coloco. É lógico que são muitos temas, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo que eu começo com família, depois nós vamos falando da importância da humildade, né? Pessoa humilde. Aí quando eu entro na cooperação, né? Às vezes eu brinco com os meninos assim, vocês mesmos, vocês são cooperativos com os seus professores, vocês são cooperativos com o pessoal que são colaboradores na limpeza, na comida, né? Porque os alunos chegam lá na escola, que a gente vê isso, dona, e o que tem para comer hoje? Às vezes ele nem sabe o nome da pessoa, nem sabe o nome da pessoa que está lá servindo aquela comida para ele, né? Então essas palestras a gente faz para mostrar para eles a importância de cada servidor dentro da escola, para mostrar uma estrutura para eles estarem ali estudando, a importância do professor, do diretor, do supervisor, do cara que limpa. Aí eu falo para eles assim, vocês que estão aí, vocês sabem quem é que limpa o xixi, o cocô de vocês lá na escola, gente? Vocês já conversaram com eles, já agradeceram por fazer isso para você? Vocês pegam o papel no chão ou você deixa para o servidor catar? Porque lá no Japão é assim, sabe, Thelma? Eu tive no Japão 3 vezes como chefe de delegação do Brasil, e ia nas escolas para a gente conhecer. E isso é o papel que a gente pensa da importância de valor. E mais importante que eu falo isso para vocês que estou aqui, os olhos dessas crianças, quando a gente está voltando, porque a gente vai falando e contando um pouquinho da história aqui, quando a gente fala de atitude, né? Foi um processo nosso no Japão que nós eu tirei o cara da seleção brasileira lá e depois né, o cara chorou porque ele chegou atrasado. É uma questão longa aí, mas o importante é que a gente fala assim, atitude é um valor espetacular, porque atitude muda uma história de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, né? Concorda, Theo? Com certeza. E eu quero registrar também o seguinte, qualquer ideologia que avançar e conseguir chegar no poder, seja de uma forma ou de outra, ela vai estabelecer cânones para que não seja mudado. Então ela se torna o quê? Conservadora. Conservadora dos seus princípios. Sim. Conservadora dos seus preceitos. Então, tudo relativo. Essa dicotomia, conservadorismo... São os títulos, né, Thelmo? Que a gente... Essas rotulações foram criadas pelo homem, são teorias do saber humano, que não levam e não concretizaram nada na vida de ninguém. Nós temos o comunismo aí, tem mais de 100 anos. Né? A cartilha de Marx lá, ou o manifesto, ou a teoria, né? Qualquer nome que queira dar. Né? Nós temos aí, o Gramsci foi quando? Século XVIII também, né? Isso, acho que 50 anos depois, né? O gramscismo. Aí vem qual o outro lá? Só para lembrar de alguns que está em voga. Aí vem o progressismo. Por quê? Porque vira falência. E a falência do socialismo não é da agora. Nunca deu certo. A falência do socialismo já é antiga. E aí é onde o progressismo veio junto. A ideia progressista é de evolução, mas em evolução, a gente tem que pensar em evolução para melhor. Não evolução para pior.
Porque não adianta eu evoluir, agora pode tudo, o homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, tá aí, daí. Isso é uma opção de cada um. A gente tem de respeitar? Sim, mas ninguém está falando nada. Mas daí a criar direitos por bolsões, porque a lei quando fala dignidade humana, um gay, uma lésbica, um trans, um alfabeto lá que eles colocam lá, que eu não sei o que significa, LGBT, 4W, K5G, parece uma sigla de produto, parece chassi de carro. Então, quando eles colocam isso lá, eu pergunto, qual deles deixou de ser humano? Verdade. Para necessitar de um estatuto próprio. Está tramitando no Congresso Nacional o estatuto LGBT. Tá certo? Qual é a necessidade? Aí vem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança. Então vamos pegar o Estatuto da Criança primeiro, que é de 1990. Tá certo? Em termos de Estatuto da Criança, formalidade e a realidade brasileira, o que se tem de concreto? Absolutamente nada. Nós temos não se progrediu, só piorou. Tá vendo? Então, para que essa discussão, eu sou progressista, mas é progressista, sabe por quê? Aí eu vou falar por quê. Porque, na verdade, um pouco é ciúme, um pouco é inveja, um pouco é saber que não tem competência. Por quê? Alegam que um chucro, idiota, bárbaro, misógino, racista, genocida, assumiu a presidência da República e não deixou o Brasil afundar com uma pandemia e uma perseguição implacável dia e noite, 24 horas, desde 2019, que quando assumiu o cargo. Eu vou falar assim, é isso que acontece. Por isso que o homem, quando sai, forma aquele fuzuê onde vai. Entendeu? Por quê? Porque resgatou o Bolsonaro, ele tirou da garganta do homem honesto, do pai de família, do trabalhador honesto, que respeita valores, que tem moral, que quer educar seus filhos, que quer educar. Não é ensinar. Ensinar é a escola, educar. Então, acabar com essa palhaçada de Ministério da Educação, de falar de ensino como se fosse educação. Educação você recebe em casa. Quem dá educação é pai e mãe. Tá certo? Não é nem avô nem avó. Quem educa filho é pai e mãe. Se o pai e a mãe não têm condições de educar, então aí pode ser o pai, a mãe, ou o avô, ou o tio, tá certo? Ou um responsável. Mas fora isso, a obrigação é pai e mãe. Isso é educação. Ensina na escola. Aí ele vai aprender a formalização. Essas pessoas, pai, mãe, porque tem muita mãe, arrimo de família aí, que carrega, trabalha de noite e de dia para sustentar os filhos, para querer que eles sigam um caminho diferente, para que tenham uma melhor condição. E o grito, esse grito de justiça, de falar para as autoridades o que eles tinham vontade, o Bolsonaro fez. O Bolsonaro acabou, o Bolsonaro escancarou, ainda não foi tudo, mas escancarou as fissuras dos bastidores do poder, onde verdadeiramente acontecem as decisões do país. Ele escancarou isso. E perdidos eles estão. Então, porque eles acreditam que é o seguinte: se o Bolsonaro sair de cena, o povo acalma, volta toda aquela normalidade. Pode tudo, né? Onde se podia tudo, desde que fosse em nome da esquerda. Né? Uma esquerda falida, uma esquerda sem valor, uma esquerda que não sabe propor nada, nem mesmo solução. Nós vimos aí o PT no poder durante quantos anos? 14? 12 anos? 14? 13 anos. 8 com 6, 14. 14. 14 anos no poder e não apresentou uma solução para problema nenhum. Para problema nenhum, não teve solução. A educação nossa caiu. O índice de desenvolvimento humano caiu, o índice escolar caiu. Isso tudo nessa época, o desemprego aumentou. E as pessoas querem fazer vista grossa disso.
Vou passar um pouquinho a palavra para o Roger aqui, porque senão o tempo vai ficar todo assim. Desculpa. Não, mas eu acho que é muito... Não, mas está muito bem colocado, é muito importante, mas nós vamos colocar. E eu gosto de escutar o Dr. Telmo, inclusive é uma inspiração para mim, sabe? Como pessoa, porque é íntegro, é sincero e tem embasamento. Agora, no contexto que a gente estava falando sobre ser conservador ou progressista, eu acho que o que perdeu ao longo do tempo foi o respeito justamente pelos rótulos. Ah, você é disso, você é daquilo, então você é contra isso e contra aquilo, a favor disso, a favor daquilo. E aí começa uma divisão, então é nós contra eles, e fica aquela questão que, se não imperar o respeito acima de tudo, então aí o resto você pode rotular, pode criar novas teorias, novas coisas que não vai funcionar. Porque aonde é o respeito, convive o branco com o negro, convive a lésbica com o hétero, convive o católico com o maçom, e assim as coisas vão. E essa questão do respeito é uma coisa que foi construída lá atrás, embora ao decorrer que surjam novas coisas, o ser humano às vezes tem dificuldade em aceitar, mas é uma coisa que precisa ser construída, e não existe nenhum ato revolucionário que vai trazer soluções práticas imediatas. O ser humano, ele precisa passar por aquele contexto para então se adaptar e ter o convívio positivo entre todos. Bom, o que acontece? O Telmo fez duas colocações ali que eu achei muito importante. Primeiro, com relação ao Estatuto da Criança. Criaram condições para a criança não pudesse trabalhar. Até hoje nós não temos nenhum histórico de quem no passado trabalhou que não deu gente. Todos deram gente, né? Com 12 anos. Você também, né? Começou com quantos anos, Théo? Comecei com 6 anos trabalhando na oficina mecânica do meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 10. Fui trabalhar na oficina do amigo dele. Estudava no Tiradentes de manhã, trabalhava à tarde. Depois eu passei para a noite, trabalhei o dia todo. Aí eu entrei na SAMP, fui trabalhar no Banco Crédito Real, falecido Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Saí de lá, fui trabalhar com o Dr. Carlos Tadeu, onde me formei para advogado. Você vê, uma oportunidade. Eu falo assim, ó, o que eu costumo falar, te cortando aí, lembrando que nós estamos, aqui é um exemplo, né? E tem vários nesse país aí, que criaram condições para a criança não trabalhasse, mas também não deu oportunidade para ela ficar na escola a tempo integral, né? Então, você cria uma situação, você cria um outro problema. A outra questão, quando você fala, questão da educação, que a gente contesta a questão da educação no Brasil, é simples. A esquerda está aí no poder desde o Itamar Franco, vamos considerar assim, desde o Itamar Franco, porque nós temos que separar o país entre MDB e Arena, e considerado a Arena era de direita naquela época, sem esses formatos de direita e de esquerda, que para mim é tudo uma bobagem. Mas as linhas de pensamento de pessoas que estavam. Então, o MDB, que era o Itamar, ele foi fragmentado em vários partidos, em PSDB, PT, PDT e tal. Bom, do Itamar até o Temer, foram 26 anos de governo de esquerda. Qual foi a consequência disso? Pegaram as crianças, empurraram as crianças sem aprender nada, né? Ô, Thelma, eu tirei uma jovem, tirei uma pessoa da faculdade porque ela não sabia ler nem escrever. Aí você pergunta, mas como essa pessoa entrou lá? Porque tinha vaga na época na faculdade aí, de educação física, aí análise de currículo, a pessoa entrou lá. Quer dizer, não sabia ler nem escrever. Ao ponto que nós chegamos. Você falou bem do tema. Nós somos o país que último na avaliação do PISA. PISA é um instituto interamericano que avalia a educação para jovens de até 15 anos no mercado de trabalho. O Brasil é o último colocado em matemática, penúltimo em ciências e quarto lugar de baixo para cima em interpretação de texto. Então, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo. Foi tirando a educação física, a educação moral e cívica da escola, quer dizer, tirando a importância dos valores, né? O respeito sobre o professor, hierarquia. A hierarquia, porque hierarquia, você chegava antigamente na classe, o professor era uma pessoa que você olhava para ele, você tinha respeito só de olhar. Mas eu vou te falar uma coisa, Telmo, eu vou discordar de um ponto de vista seu, que até a vida inteira foi falar disso, que educação recebe em casa. Dentro do projeto que eu tenho a apresentar para o Brasil, né, que é uma proposta que eu penso, e eu acho que só um professor pode mudar essa história no contexto. É que nós estamos numa pirâmide invertida. Você tem um professor primário ganhando aí R$2.000 e um professor universitário ganhando aí mais de 25 mil, 30 mil reais por mês.
Nós estamos numa pirâmide invertida. Então, o que é esse projeto? Como que pode uma professora, eu defendo que uma professora primária, ela não pode ter 2 cargos, ela tem que ter um cargo só, mas com bom salário, né? E qual a importância disso? Como que pode uma pessoa que trabalha com 30 crianças de manhã e à tarde com outros 30? Qual é a consequência disso? Ainda tem que cuidar do maridão, né? Às vezes cuidar da família. Cuidar de casa. Esgota, fica nervosa, perde a paciência com o menino. E mais importante que isso, o menino toma raiva de escola, toma raiva de matemática. E muitas das vezes, os alunos que não gostam de matemática é por culpa da professora primária que não teve didática para lidar com o aluno. Então, o que eu penso nessa proposta? Essa professora vai pegar uma turma e vai acompanhar o ciclo dessa turma até o final do Fundamental 1. E qual a importância disso? Vai ter outros professores, lógico que vai ter educação física e outras matérias que forem necessárias. E mais importante nesse contexto de grade curricular é ensinar a criança desde pequena a empreender. Empreender desde pequeno, porque não precisa ser rico para empreender, né? Então, nesse projeto que eu penso, essa professora, por ser mulher e ter o espírito materno, ela vai cuidar das crianças como se fosse filho delas. E mais importante, porque eu fiz, Thelmo, eu fiz com o Moisés, que você lembra que foi meu atleta, morava aqui no São Francisco, que não ia virar nada na vida, e outros que não iam virar nada e viraram atletas, né? E eu sempre cuidei dos meus alunos como se fossem meus filhos. Importante, ela professora, ela tem que ser capacitada, hein? Porque tem professor que ganha pouco, mas tem professor também que não vale o que ganha, hein? Estou aqui falando aqui, não é pouco, não. Com certeza. E vou falar outro. E tem um rol, hein? E outra coisa. E para finalizar o que eu estou falando, que eu também já estou falando muito aqui, né? Essa professora vai ensinar para aqueles alunos aquilo que as famílias não estão dando conta de ensinar, que é valor. Porque hoje nós estamos falando de pai não ensinar e avô, nem os pais X não estão tendo valor. Então, essa professora precisa de ser capacitada. Ela, infelizmente, nós sabemos que só a educação, na minha visão, pode mudar esse país. Porque, Thelmo, essa esquerda acabou com as famílias. Na verdade, então, mas isso tudo é culpa dos conceitos. Quando você permite, na Bíblia, fala, cuidar da vinha, eu não sei aqui qual é o versículo, o livro e o versículo, então eu não vou citar, mas eu vou falar. Cuidar da vinha, tire as raposas, mas também as raposinhas. Por quê? Porque as pessoas acham que é o seguinte, o filho fez uma coisinha errada aqui, mas isso aí não... A mentira, vamos tomar a mentira como exemplo. Né, que hoje a gente vê muito aí, né? Nós vemos ministro do Supremo classificando de fake news aquilo que não é, e aquilo que é fake news ele não dá bola. Isso depende do lado, vai ao sabor dos interesses. Então vamos pegar a mentira. O filho conta uma mentirinha e aí a família, ao invés de repreender, não, simplesmente deixa passar, chama atenção e aquilo ali vira modismo. Mas isso acontece muitas vezes porque a criança também vê o pai e a mãe, o avô, a tia, a avó mentindo. Dá um exemplo. Toca o telefone, pega o telefone, fala que eu não estou. A criança está absorvendo aquilo ali. É uma mentira. Ela está absorvendo aquilo ali. Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental na formação de valores, sim, mas do conhecimento formal. Agora, a base mesmo é da família. Eu acho que os pais precisam ser reciclados, tem que ter o senso de proibição para os filhos. Os filhos precisam crescer com senso de proibição, de limitação, de autolimitação. Porque se uma criança entrar nessa sala aqui e ver tudo isso aqui, fica encantado e vai meter a mão em tudo isso aqui, não pode. Tá certo? Até porque pode até mesmo danificar um equipamento desse que é caríssimo e que o pai não pode pagar. Então, ela precisa ter essa limitação. E a gente vê que não tem. E a culpa de tudo isso aí é de uma única frase. Vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Isso foi disseminado desde a minha geração. Eu não cresci nem fui educado sob esse rótulo. Mas a minha geração é culpada disso. A minha geração é culpada da situação que nós estamos vivendo. A minha geração é a geração filho aquilo que não teve. Aquilo que não teve. E isso disseminou na sociedade de uma maneira tão bonita, tão poética, né? Vou dar para o meu filho. E aí as crianças fazem o que querem fazer. Esse bando de doloridos, de hipersensíveis, que não se pode nem olhar hoje.
que eles já estão se contorcendo. Uma palavra, principalmente uma pessoa igual eu, que tenha, assim, não tenho muito... Politicamente correto. Não, eu não sei conversar de outra maneira, entendeu? Se você me perguntar, se você chegar para mim de um jeito, eu não vou falar nada para você, porque você se veste da maneira que você acha que é adequado. Mas se você chegar para mim e perguntar, Telmo, o que você acha da minha camisa? Ridícula. Pronto, aí me chamaram a atenção dizendo que eu não posso falar desse jeito. Não, você não pode falar assim. Você tem de chegar para a pessoa e falar assim, olha, tudo bem, combine e tal, mas você não acha melhor trocar para combinar a cor? Olha, gente, isso aí, o politicamente correto é deixar de ser honesto, é deixar de ser autêntico, é deixar de fazer o que Deus manda você fazer para agradar o homem. Isso aí. Eu prefiro desagradar o homem, quantos forem, e tentar seguir a palavra de Deus, porque eu não sou perfeito. Então eu peco o tempo todo, mas eu prefiro tentar fazer a vontade de Deus, seja na minha casa, seja fora dela, do que agradar, seja a minha esposa, seja os meus filhos, com esse discurso do politicamente correto. Até porque tem até um livro, né? Uma pedagoga, psicopedagoga, que ela fala que as crianças aprendem aquilo que elas vivenciam. Então, o que acontece? Quando você citou que ela vê o pai mentir, ela vai mentir aquilo com naturalidade, porque ela vai achar aquilo perfeitamente natural. Com certeza. Exatamente isso. Qual que é a importância da família, na sua visão, e a importância de um valor? Cara, a família, a minha família é a razão do meu viver hoje, né? É lógico que eu tenho os meus ideais, as minhas vontades pessoais, mas quase tudo também gira em torno de eu trazer bem-estar para minha família, para minha esposa e o crescimento de todos, né? Eu vivo por ela. Agora, eu só queria abordar na questão da educação, porque é o seguinte, realmente essa sensibilidade das crianças deu a eles o direito de fazer tudo. Antigamente, quando eu escutava meu pai falar das aulas que ele tinha, então era um silêncio, aquele respeito profundo. Hoje você chega nas salas de aula, é aquele absurdo, as crianças dançando em cima de carteira, desrespeitando o professor. Cheirando cocaína. E assim, um ponto. Você tocou num ponto importante, Elvio, que é, por exemplo, assim, 25 anos de governo que não deu certo. E tá lá. Quando você vai construir uma casa, você investe no material lá, se o pedreiro não estica a linha, não começa a erguer a casa certo, o que você faz? No outro dia você corrige ele. E se ele não corrige o serviço, começa a sair tudo torto, você geralmente demite, contrata outro ou busca outras soluções. Na educação, o que está acontecendo? Está vendo construindo, o prédio está torto, está tombando, não tem estrutura nenhuma, está tudo caindo, e aí vem e dobra o orçamento. Não, é porque está faltando dinheiro. Parece que a solução da educação brasileira é dinheiro. E você pode dobrar a aposta, que eu aposto que não vai dar certo. A nossa educação ela precisa ser cessada, como está sendo feita, e ter um novo recomeço com outro tipo de didática, outro tipo de ensinamento, porque como está, não funcionou. Isso é fato. Voltando aqui, qual a sua avaliação? Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, que eu já viajei muito aí, vai em determinados lugares dos Estados Unidos, as pessoas colocam aquela bandeirinha na casa, lá na porta, aqui no Brasil. Como é que você faz essa analogia dos Estados Unidos com o Brasil? Pois bem, eles têm um senso patriótico bem maior que o nosso, né? Mas o nosso no sentido de nação. Eu me considero uma pessoa muito patriota. E você esteve comigo em momentos importantes, né? A gente fez viagens aí lutando pelo bem do nosso país. O que geralmente as pessoas têm dificuldade, acham que não vale a pena. Mas hoje, através desse reacendimento, né? De reacender essa chama patriótica no país, eu tenho uma bandeira pendurada na minha casa. Eu quase sempre estou de verde e amarelo, até que me vê com um pouco mais de frequência. Uma camiseta a gente adquiriu junto na mesma viagem. Então é importante a gente acender isso, porque a partir do momento que a gente dá valor para a nossa nação,
e a luta é coletiva, a gente tende a melhorar. A melhorar, porque os objetivos são os mesmos, né? Embora na nossa convivência às vezes tenha discordância, a gente quer sempre o bem da nossa nação. E por algum momento, no nosso país, isso se perdeu. E a gente vê onde que chegou a nossa nação. Desemprego, a educação como está, e outros conceitos aí que não vale a pena nem comentar. Então, e aí? Simbolismo. Aí volta lá. No conservadorismo. O que é a sociedade americana? Ela é uma sociedade desenvolvida, é um país considerado país, né, super desenvolvido, de alta tecnologia, referência mundial, em tratamento inclusive de saúde, né? Uhum. E o que isso representa? Símbolo que é conservado desde a formação dos Estados Unidos, né? Desde dos tratados estaduais que fizeram para a Confederação, e então criaram a bandeira, e a bandeira é um símbolo nacional e é cultura. Mas recentemente agora a juíza começou a dar... Então, mas na verdade aqui tem uma lei já de 1970, a 5.700, ela trata dos símbolos nacionais, hino nacional e tal, e ela autoriza e incentiva o uso da bandeira, inclusive individualmente, em qualquer tipo de manifestação, em qualquer tipo de evento. Ela até incentiva, por assim dizer, o uso do símbolo nacional. Isso é inegável, porque o símbolo nacional representa o seguinte: você faz aquilo, mas não esquece da sua origem. Vou te dar um exemplo. Até o brasileiro, por conta daquela questão, militarismo, que não sei o que tem e tal, o brasileiro não tinha, tinha aversão aos símbolos nacionais. Quando o Ayrton Senna ganhou um campeonato, e ele então para o carro, pega da torcida uma bandeirinha e sai com essa bandeirinha, andando com a bandeira do Brasil no autódromo, dando a volta olímpica no autódromo, aquilo ali mexeu com todos os brasileiros que a partir de então ficava até de madrugada acordado ou acordava de madrugada para assistir. É verdade. As pessoas falam, mas na verdade, quando aquilo mexe com as pessoas, porque você mexe, a bandeira, na verdade, ela mexe com o sentimento das pessoas. É o símbolo do Brasil. Você sabe que ali é algo inexplicável para quem quem pratica esporte e é campeão, medalhista, e sabe melhor do que o que eu estou dizendo, sabe melhor do que isso. Que a hora que você está ali e segura a bandeira e ouve o hino nacional tocando, porque você foi campeão, é como se você representasse o Brasil todo. É a sua casa. Na verdade, fazendo só uma analogia disso tudo, que uma juíza aí colocou como se a bandeira fosse o símbolo do Bolsonaro. Na verdade, e quando você olha aqui, a gente fala com o pessoal da esquerda, da canhota, o que acontece? Eles nunca usaram bandeira nessas manifestações. Eles sempre bandeira da CUT, bandeiras vermelhas. A verdade é essa. Quando não queimaram a bandeira. Agora que a turma, desde o Bolsonaro para cá, começou esse movimento de verde e amarelo, de patriotismo, aí o pessoal está reclamando que a turma colocou a bandeira como se fosse seu símbolo. Não é isso. É porque realmente colocou o que tem que ser colocado. E eles nunca importaram para isso. Tanto é que quando o Lula era presidente do Brasil, o Evo Morales pegou a Petrobras lá na Bolívia, aquela coisa de gás lá, e o Lula nada fez. Quer dizer, o cara não tomou posição nenhuma. Ele como se tivesse incentivado o Evo Morales na Bolívia a ter feito aquilo lá, e ficou por isso mesmo. Mas aqui nós estamos na fase do encerramento do nosso programa. Vocês poderiam me citar pessoas aqui dentro dos temas nossos aqui que vocês admiram dentro do patriotismo? Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro ele é o causador nas motocicletas, as manifestações onde tem um aglomerado grande de pessoas. Ele foi quem realmente acendeu isso. E temos também pessoas ligadas ao esporte. Citou muito bem o Ayrton Senna, a Copa de 94, que foi o ano que o Senna morreu.
também foi um ano importantíssimo no futebol brasileiro, onde o Brasil foi tetracampeão. Aquilo me marcou fortemente, porque eu lembro da raça e da vontade dos jogadores, não só ganhar, mas poder representar o país, né? E então tinha muito amor, não era uma questão como hoje, envolve muito dinheiro, e sim era o amor à pátria e representar bem a nossa nação. Então são aí alguns exemplos que eu citaria. Eu gostaria de citar assim especificamente alguém, mas eu prefiro citar, sabe o quê? A coragem do povo brasileiro. Eu queria enaltecer o personagem central de todo esse patriotismo é o povo brasileiro, que saiu do conforto da sua casa, saiu do conforto do aprisionamento, do vício até causado pela televisão, para sair para as ruas, reivindicar algo que seja melhor para todos, um Brasil que seja melhor para todos. E quem representa essa figura hoje no Brasil é o presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, a importância desse contexto do hino nacional, dos símbolos, né? Você te lembra lá do aquele garimpo, né? Do garimpo lá na Amazônia, que era o de Serra Pelada? Serra Pelada. Quer dizer, você tinha uma organização que era até o coronel lá, o comandante que comandava lá, tinha o dia e eles tinham que cantar o hino nacional. E punha ordem lá no negócio lá e todo mundo ali, num momento patriótico, todo mundo que cantava o hino nacional, né? Quer dizer, a importância, nós que estudamos no Colégio Tiradentes, que dei aula no Colégio Militar, nós sabemos a importância da disciplina. Eu sinto muito aqui, às vezes, a escola francina, que a gente passa... Eu não tinha esse conhecimento, quando eu passei a monitorar as aulas de educação física, eu passei a conhecer. Nas outras escolas tem, mas a francina é diferenciada, num ponto, às vezes a pessoa não gosta que fala. A gente chega lá cedo, né? 10 para 7, 7 horas começa lá. Aí começa a tocar a musiquinha Garoto de Ipanema. Quando começa a tocar, aí todos os meninos já vai formando as filas. Aí a professora só fala assim, a diretora, bom dia a todos. Tal. Aí todo mundo já vai formando a fila. 2, da distância, né, como se fosse cobrir, né? E 3, silêncio total. E depois vai rezar a oração do Espírito Santo, né? Quer dizer, você pega uma escola dessa pública, tem ali 400 pessoas de forma ordeira tá participando. Isso é muito bonito. E às vezes a gente quer sempre parabenizar as diretoras também, que de outra forma colocam ordem dentro da escola. Para provar que a ordem é tão importante, que todo diretor, onde ele é duro, ele é rígido, a escola vai para frente e faz fila de pais para colocar os seus filhos. Ontem a escola, o diretor não dá conta, certamente são escolas vazias. É isso que eu tenho visto na educação no Brasil. Encerrando, Roger, eu quero aqui muito agradecer a tua presença aqui, para nós foi muito importante, enriqueceu o nosso programa, né? Hora H. Hora H que está sendo copiado pelos nossos adversários, fazendo trocadilho, mas nós deixamos copiar porque é sinal que o nosso sucesso aqui está alcançando a rede aí. Está bem feito. Está bem feito. Então eu gostaria que você despedisse, em seguida nós passamos para o Thelmo. Muito obrigado. Elvio, eu que agradeço de poder ter a honra de ser convidado pela sua pessoa, de estar aqui contigo, e espero ter contribuído um pouco aí a passar a mensagem que a gente está levando aí aonde quer que a gente vá. E Thelmo, muito grato, e meu companheiro aí, ouso dizer que quase inseparável ultimamente, né, Thelmo? E ao telespectador, sabe? Eu acho que é o seguinte, acima de tudo, tem que ter respeito entre os seres humanos, né, independente de escolhas, de pensamentos, e a gente tem que pensar no coletivo, não pensar só na individualidade. Por isso que a gente tem que ter um sentimento patriótico, porque se a nação for bem, com certeza todos terão uma vida bem melhor. Mas para aqueles que torcem contra, às vezes difamam o nosso país, às vezes a gente paga muito caro por isso. Então esse sentimento a gente tem que levar para frente, porque todos ganham. Esse que é o fato. Então,
Eu agradeço, Elvio, a presença, o convite. Estarei sempre à disposição para a gente participar de um bate-papo saudável. Até espero ter contribuído aí para alguma informação, para melhorar aí o entendimento das pessoas. Agradeço o Roger aí, meu companheiro de jornada agora, né? Agradeço o pessoal de casa pela paciência e tolerância. E eu quero dizer o seguinte para todos: façam aos outros e tratem os outros como gostariam de ser tratados. Simples assim. Isso fecha todo o círculo, isso estabelece todo equilíbrio e não vai ter regra nenhuma que quebre isso. Quando você trata os outros como você gostaria de ser tratado, não há necessidade de fazer essa divisão social que nós temos hoje, que eu lamento muito e espero que um dia os verdadeiros protagonistas acordem e se desprendem das amarras das ideologias. Eu tenho aqui muito que agradecer a presença, né, dessas duas pessoas ilustres. E para nós é muito importante ter estado aqui com vocês. E quando, Telmo, nós mostramos lá aquelas palestras que nós fizemos, né, foram várias em várias cidades, né, contribuindo com milhares de jovens. E às vezes a gente fica triste, porque eu tive escolas que eu fui proibido de fazer. Por quê? Porque a pessoa entrou no Instagram e viu que eu era Bolsonaro. Mas ela não entendeu que ali estava uma pessoa falando de educação, de coisas que não tinha nada a ver com política. Mas normalmente, eu tive escola que o cara falou assim: olha, você é Bolsonaro, eu sou Lula, então não tem jeito. Quer dizer, olha que um absurdo isso que nós passamos, né? A Fernanda está aqui, acompanhou um pouco dessa história comigo, né? As pessoas que me acompanham nessa caminhada puderam perceber. Nós estávamos dando uma palestra numa escola, depois nós fomos impedidos, e nunca falamos de política dentro de escola, né? Nós falamos de termos de valores. Então a gente fica muito preocupado, porque essa turma que fala que defende a democracia, mas são os mais radicais, né? Então aquelas pessoas que defendem a democracia, mas são os mesmos partidos que apoiam as ditaduras em Cuba, as ditaduras, né, em vários lugares do mundo, e que apoiam aquelas pessoas que mataram milhares de pessoas. É só a gente olhar o comunismo que está aí, que foi o que mais matou no mundo, 20 milhões de pessoas. Você vai olhar Cuba, isso são as pessoas que hoje veneram, né, esses países e essas pessoas que fizeram gestão desses países. Então, nós estamos aqui, como nós estamos aqui defendendo a liberdade. As questões de você estar aí assistindo, ter um posicionamento, isso é perfeitamente natural. Mas uma coisa você vai ter certeza: aqui não tem gente em cima do muro, não, sabe? Aqui nós gostamos do confronto, nós gostamos do debate, damos oportunidade. Se você quiser vir aqui participar do debate junto comigo aqui, você que não concorda, pode vir aqui que nós aceitamos o contraditório. Forte abraço aí, até a próxima. Fique com Deus. Convido o pessoal para terça-feira, dia 20 horas. Na próxima terça-feira, às 20 horas, teremos outro tema importante que vai ser divulgado agora aqui na nossa live daqui a 2 dias. Forte abraço aí.